Bom dia, este é o 10º vídeo que faço comentando acerca do caso Mensalão, que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje é dia 1º de novembro de 2012, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Pois bem, em 9 vídeos postados no YouTube, venho mostrando a verdade acerca do julgamento do Mensalão. Venho com provas incontestáveis, derrubando mentiras que são propagadas por inúmeras pessoas, principalmente por pessoas já condenadas pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de vários crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, etc. Venho mostrando de forma clara, concisa, bem explicada em vários vídeos. E este é o 10º vídeo que faço. Pois bem, antes de qualquer coisa, para que ninguém me interprete mal, quero dizer algumas coisinhas que venho repetindo em todos os vídeos. Primeiro, a política brasileira me causa ânsia de vômito. Quando eu passo a tratar, quando eu passo a analisar o comportamento de políticos brasileiros, eu sinto uma vontade imensa de vomitar. Primeira verdade. Segundo, pena privativa de liberdade, prisão, no Brasil, é destinada aos criminosos pobres e desfavorecidos. Você vê isso facilmente nas cadeias públicas existentes nos mais variados municípios brasileiros. Você vê essa verdade, essa realidade nas capitais, nos presídios e nas penitenciárias. Correto? Prisão no Brasil é destinada aos criminosos pobres e desfavorecidos. Outra verdade. Esse julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal não vai acabar com a corrupção existente no Brasil. Não vai. Não vai. Vagabundos, ladrões do dinheiro público vão continuar na elite da sociedade brasileira, roubando dinheiro público, enriquecendo-se materialmente a cada dia e garantidos pela impunidade. Eis a grande verdade. O povo brasileiro é muito ingênuo. Eu vejo em revistas, Veja, Isto É, Época, Carta Capital, etc. Ali o leitor se manifestando, dizendo que o Brasil agora é um país sério. Conversa fiada. A corrupção continuará forte no Brasil e os corruptos enriquecendo-se cada dia, e garantidos pela impunidade. Eis a grande verdade. Pois bem, neste 10º vídeo acerca desse Mensalão, eu sempre desvio o olhar para a esquerda para acompanhar aqui o relógio, ó, sempre. Porque o YouTube, infelizmente, só me concede 15 minutos. Então vamos lá, já se vão 5 minutos. Pois bem, estou agora vendo por aí, na imprensa, mais uma idiotice. Mais uma idiotice. Que vem da parte de pessoas já condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, e que idiotice é essa? Estou vendo em jornais e revistas. Semana passada, aqui o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília, publicou na coluna de um jornalista chamado Luiz Carlos Azedo. Luiz Carlos Azedo. Em sua coluna aqui no Correio Brasiliense, semana passada, ele escreveu que a cúpula do PT, a cúpula do Partido dos Trabalhadores, está pedindo à presidente Dilma Rousseff que não compareça à cerimônia de posse do ministro Joaquim Barbosa
agora no dia 22 de novembro de 2012. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, vai tomar posse ali como presidente do tribunal. E, segundo vejo em jornais, a cúpula do PT está pedindo à presidente Dilma Rousseff que não compareça a essa posse. Veja que país vagabundo é este. Que país de marginais é este. Veja, o Partido dos Trabalhadores, infelizmente, confunde mais uma vez partido com governo, que são coisas completamente diferentes. Eis o grande problema. Um dos grandes problemas do PT, Partido dos Trabalhadores, é não saber separar o joio do trigo. O PT é uma coisa, o Brasil é outra coisa. Ora, pedir, solicitar à presidente Dilma Rousseff que não compareça à cerimônia de posse do ministro relator do processo, Joaquim Barbosa, agora no dia 22 de novembro de 2012, é uma aberração, é uma esculhambação. Ora, o PT quebrou a cara agora recentemente, quebrou a cara agora com o mensalão, não soube separar partido de governo, misturou tudo, e aí aconteceu o quê? O mensalão usou a máquina pública, para contrair, segundo o Supremo Tribunal Federal, contrair empréstimos fraudulentos, fictícios. O PT fez isso. Decisão do Supremo Tribunal Federal com base em provas nos autos. Uma série de empréstimos fictícios, fraudulentos, não verdadeiros. O PT fez isso. Ou seja, misturou o que é partido com governo. A presidente Dilma Rousseff, ela foi eleita não para governar o PT. Não, ela foi eleita para governar o Brasil. E na posição de presidente do Brasil, ela tem o dever cívico de comparecer à cerimônia de posse do ministro Joaquim Barbosa. Por quê? Ora, porque é um dever cívico do presidente da República comparecer à cerimônia de posse do ministro da Corte Suprema Judiciária do Brasil. É uma vergonha. Se isso é verdade, que a cúpula do PT está pedindo à presidente Dilma que não compareça à posse do ministro Joaquim Barbosa agora no dia 22 de novembro de 2012, se isso for verdade, mais uma vez, o PT confunde partido com governo, o que é uma vergonha. Essa raiva que a cúpula do PT tem contra o ministro relator Joaquim Barbosa é mais uma idiotice. E uma idiotice que eu estou mostrando em vários vídeos e provando. Eu sou assim. O meu compromisso é com a verdade. Não pertenço a partido político algum. Não torço por partido político algum. Certo? Então, eu tenho o meu compromisso é com a verdade. Eu não tenho um rabo preso com ninguém, tá? Então aqui eu digo a verdade e provo, com base em leis, com base em qualquer coisa. O meu compromisso é com a verdade. Pois bem, essa cúpula do PT aí, que está com raiva, e muitos integrantes do PT, com raiva do Supremo Tribunal Federal, como eu já mostrei em vários vídeos, é uma raiva puramente fanática e idiota. Ora, o ministro relator Joaquim Barbosa, ele não condena ou absolve alguém sozinho. Qualquer idiota percebe facilmente que o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado e não um órgão singular. O que diabo é um órgão colegiado? Colegiado de colégio. Em um colégio não há vários alunos? Não há vários estudantes numa escola? Pois bem, então órgão colegiado é aquele órgão que para julgar precisa de
mais de um julgador. Aí é um órgão colegiado. É o caso do Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa, coitado, sozinho, não decide nada. Não decide nada. Qualquer pessoa inteligente sabe disso. Ele não decide nada. A decisão dele sozinha não é nada. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, 11 juízes, e não apenas o ministro relator Joaquim Barbosa. Não, são 11 ministros. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal está com 10 ministros, porque o César Peluso aposentou-se há um mês. São 10 ministros. Ora, quem julga ali não é apenas o ministro Joaquim Barbosa. Não há razão alguma para alguém atacar o ministro Joaquim Barbosa. É pura ignorância. E, infelizmente, alguns otários acreditam nessas besteiras propagadas por pessoas já condenadas. Elas mentem abusivamente, mas mentem por má fé, porque elas sabem que existem otários no Brasil para acreditarem nelas. Pois bem, ora, o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. E as condenações, é fácil, as condenações estão aí com o maior número de juízes. Ora, a maioria vence no Supremo Tribunal Federal. E temos aí, em relação ao Partido dos Trabalhadores, ora, as condenações são quase à unanimidade. Quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estão condenando e também absolvendo, e até integrantes do Partido dos Trabalhadores, que é o caso do professor Luizinho. Ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Professor Luizinho, do PT. Já outros estão sendo condenados. E condenados com provas nos autos. Nos autos, como eu venho mostrando aqui. Pois bem, deixa-me aqui o horário aqui, que eu estou sem óculos. Ó, quase 15 minutos. Vamos lá, quase encerrando. Pois bem, a presidente Dilma Rousseff deve comparecer à cerimônia de posse do ministro Joaquim Barbosa, agora no dia 22 de novembro de 2012. É um dever cívico dela. Ela não foi eleita para atender aos pedidos do Partido dos Trabalhadores. Ela foi eleita para cumprir a sua função como presidente do Brasil. E por isso ela tem o dever cívico de comparecer à cerimônia, a não ser por problemas de viagem ou saúde. Mas mesmo assim, caso ela não compareça por esses motivos, ela deve encaminhar o vice-presidente da República. Ó, veja a verdade. Essa raiva que integrantes do PT têm contra o ministro Joaquim Barbosa é puramente fanática e idiota. Como eu disse aqui, o ministro Joaquim Barbosa não decide por si só. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que condenar alguém ou absolver por maioria ou por unanimidade. São 10 juízes julgando, e não apenas o Joaquim Barbosa, coitado. Nada. As condenações em relação a integrantes do PT são quase a unanimidade. Eles foram condenados por 8-2. Por 8-2. 8 ministros. 8. A maioria condenaram alguns integrantes do PT. Já 2 absolveram. O Lewandowski e o ministro Dias Toffoli. Apenas 2. 2 absolveram. A maioria que vence. 8-2. Houve caso de unanimidade em relação a Delúbio Soares, por exemplo. 10. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, condenaram Delúbio Soares. Veja, não é apenas um juiz que julga no Supremo Tribunal Federal. É mentira. O ministro relator Joaquim Barbosa não faz nada sozinho. Nada. Nada. Ele não decide por si só. Isso é uma verdade. Pessoas inteligentes sabem disso. E houve integrantes do PT também que perderam, que foram condenados por 9-1. 9-1. 9 juízes julgaram essa condenação. Condenaram-no 9, apenas 1 absolveu. Isso é a verdade. O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado
E não é um órgão singular, aquelas varas que a gente vê por aí, em que há apenas um juiz que ali decide. Não, o Supremo é um órgão colegiado. O ministro relator Joaquim Barbosa não condena a ninguém sozinho e nem absolve, porque o que vigora no Supremo Tribunal Federal é o voto dos ministros, e hoje dos 10 ministros, e não apenas o ministro relator Joaquim Barbosa. Ele sozinho, coitado, não faz nada. Então essa raiva de integrantes do PT em relação ao ministro Joaquim Barbosa é puro fanatismo, melhor dizendo, puro fanatismo e pura ignorância. O PT não está sabendo, como já disse, separar o joio do trigo. No mensalão, misturou governo com partido, com PT, e aí deu o que deu no mensalão. E agora, pedindo que a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, não compareça à cerimônia de posse do ministro relator Joaquim Barbosa. Que país safado é este? Que país corrupto é este? Muito obrigado.